Boa noite. Esta é a nossa aula de língua portuguesa do oitavo e nono ano do ensino fundamental, né? Hoje nós vamos ler um texto aqui para que vocês possam depois fazer a sua leitura também e interpretação, tá? Para isso nós teremos que transcrever, eu quero que vocês transcrevam esse texto para o caderno, tá? É um texto curto, de fácil possibilidade de vocês copiarem, tá? Então vocês vão copiá-los para o caderno e depois marcar as alternativas corretas das atividades. Vamos à leitura. Texto 1 para leitura e interpretação. A rota dos tijolos. De onde vêm os tijolos e blocos das paredes da minha casa? Grande parte deles ainda vem das olarias, geralmente pertencentes às empresas de pequeno porte. E como são feitos esses tijolos? A produção começa com a extração da argila, depois, nas olarias, são realizados os trabalhos de elaboração, processamento da mistura, conformação, secagem, queima, escolha e estocagem do produto. Mas é no trabalho de empilhamento e transporte de tijolos até os fornos que grande número de crianças e adolescentes trabalha. Para o transporte, eles utilizam carrinhos de mão, onde levam cerca de 56 tijolos, que pesam de 1,5 a 2 quilos, quando molhados. Isso significa que carregam, em média, 91 quilos por carrinho. Além de despender um enorme esforço físico, essas crianças ficam expostas ao calor dos fornos, aos gases tóxicos, como o monóxido de carbono, produzido pela combustão, e a poeira. Essa atividade pesada, monótona e repetitiva é realizada em locais precários, com piso de terra batida, que apresentam depressões e saliências. Isso tudo dificulta ainda mais a condução dos carrinhos. São muito comuns os acidentes provocados pela queda dos tijolos que acabam atingindo as crianças. As jornadas de trabalho podem chegar a 10 horas. Por isso, muitos jovens não vão à escola. Ou, quando vão, normalmente estão atrasados em relação à idade e ao ano que frequentam. Cristina Porto e Leandra Rusak e Jô Azevedo, em 2003. Então nós vimos um texto aqui que fala sobre o trabalho infantil, né? Nós temos leis que proíbem hoje e minimizam um pouco essa história do trabalho infantil, né? Mas ainda ocorrem em lugares mais remotos, né? Então, baseado nesse texto, eu quero que vocês façam aqui essas atividades, respondendo, lembrando que existe apenas uma alternativa correta, tá? Dessas que são apresentadas. Número 1. No período, grande parte deles ainda vem das olarias, geralmente pertencentes às empresas de pequeno porte. A palavra sublinhada refere-se... Qual é a palavra sublinhada? É a palavra deles, tá? Então ele quer saber, essa palavra deles está se referindo a... Letra A, aos carrinhos de mão. Letra B, aos tijolos e blocos. Letra C, aos gases tóxicos. E letra D, aos adolescentes. Então vocês vão verificar ali no contexto, né? O contexto quer dizer tudo aquilo que está alinhado ao redor do texto ali, né? Para ver qual dessas alternativas é a correta. Número 2. De acordo com as autoras do texto, as crianças costumam ser vítimas de acidentes ocasionados pela queda de tijolos que ocorrem A. Devido à quantidade de tijolos transportados nos carrinhos de mão. B. Devido ao descuido das crianças no transporte. C.
devido aos gases tóxicos e à poeira. D, devido ao calor dos fornos. Número 3. Segundo o texto, muitos jovens que trabalham com tijolos não vão à escola, pois... Letra A. Não há escolas próximas. Letra B. Estão atrasados em relação à idade. Letra C. Não gostam de estudar. Letra D. As jornadas de trabalho podem chegar a 10 horas. O número 4. No período, grande parte deles ainda vem de olarias, geralmente pertencentes a empresas de pequeno porte. Esta questão está repetida aqui na apostila, tá? Então ela já tem lá no número 1, então vamos para a próxima. Número 5. De acordo com as autoras do texto, as crianças costumam ser vítimas de acidentes ocasionados pela queda de tijolos que ocorre. Está repetida. Tá repetidas as questões aqui, tá? Elas estão em duplicidade. Então são apenas as 3 primeiras questões. As outras houve uma duplicação aqui. Então, vocês vão copiar e responder apenas as 3 primeiras questões, que as outras estão duplicadas, tá? E aí terá uma outra atividade para que vocês... Então, vocês vão copiar o texto, as 3 questões, tá? Que elas se repetem, formando 6, e mandar a foto para o professor. Essa é a nossa atividade, uma das atividades da aula de hoje, tá? Então, vamos lá.